Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu estou negando a máxima gosto não se discute e resolvi vir aqui discutir gosto com vocês. Bom, na verdade a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do gosto muda e tal. Eu recebi algumas perguntas sobre isso e esse vídeo veio das ideias que vocês me sugeriram no começo do mês, e eu recebi tanto algumas perguntas mais genéricas, tipo gosto muda, como algumas coisas mais específicas sobre como o meu gosto mudou ao longo do tempo, e esse vídeo então é pra gente conversar sobre essas duas coisas. E bom, além de falar sobre isso, eu gostaria muito também de ouvir a opinião de vocês. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, o gosto muda, afinal de contas. Bom, eu resolvi começar o vídeo então com comentários mais genéricos. E a pergunta, gosto muda? Sim, eu acho que gosto muda e gosto muda bastante. Vamos pensar algumas coisas, assim. Pense em você há 10 anos atrás. E pensa tudo que você viveu entre os 10 anos, esses últimos 10 anos, assim. E daí a minha pergunta é, você acharia normal que seu gosto não tivesse mudado em nada nesses últimos 10 anos? E eu acho que isso é muito importante, né? As nossas experiências, o nosso amadurecimento e tal, eu acho que muda as nossas expectativas, muda a nossa maneira de ver o mundo, muda toda essa relação, e eu acho que isso acaba influenciando muito, sim, naquilo que a gente procura ler, né? E mudanças mais específicas também. Às vezes você consegue um trabalho novo e tanto por exigência quanto por motivação, você tende a ler coisas daquele mundo porque você quer entender mais aquilo, ou quando você se propõe a estudar formalmente ou informalmente algum tema, você mergulha mais naquilo. Então, tanto essas diferenças da vida alteram de um jeito mais abstrato, quando algumas mudanças alteram de um jeito bem mais concreto, né? E eu acho isso extremamente normal e saudável, assim. Às vezes, esse ano pra mim foi um ano bastante conturbado, várias coisas aconteceram esse ano, e isso com certeza foi me fazendo buscar coisas nas minhas leituras e tentar entender algumas situações e coisas assim. E isso definitivamente mudou, eu não sei se necessariamente o meu gosto, mas o meu direcionamento de leitura. E eu acho que isso é bem normal, né? Não sei se isso acontece com vocês, mas pra mim a leitura é um jeito muito explícito que eu tenho de buscar coisas, assim, de tentar entender coisas que estão acontecendo na vida, no mundo. E é uma maneira muito forte pra mim de digerir as coisas. E então, conforme a vida vai acontecendo, as leituras vão acontecendo, né? Eu acho que isso é um dos motivos pelos quais talvez o gosto mude. E também a questão da própria leitura, né? Você pensa, não sei há quanto tempo vocês têm esse hábito mais forte de leitura, mas vamos pensar que quando a gente começa a ler livros, a gente gosta de determinadas coisas, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais experiência, mais repertório. A gente começa a perceber que, sei lá, determinada estrutura, várias gentes já usaram, e a gente percebe que isso cansa a gente, e a gente quer procurar coisas novas, ou a gente aprende o que a gente gosta e começa a insistir mais em determinados gêneros. Então acho que além do nosso amadurecimento pessoal, existe também um amadurecimento como leitor que muda o nosso gosto, né? Esse repertório que a gente vai agregando conforme a gente vai lendo e lendo e lendo e lendo, ele também vai mudando um pouco o que a gente espera da literatura, né? E em alguns casos também, eu acho que talvez um conhecimento técnico muda a nossa relação com a leitura. Com conhecimento técnico eu estou querendo dizer coisas mais de teoria literária, de crítica literária. E isso pode acontecer, claro, por educação formal, uma faculdade, alguma coisa assim, mas pode acontecer informalmente também. É só você ir atrás de crítica e de livros sobre isso que você vai começar a pensar os mecanismos da literatura de um jeito diferente, né? E isso também eu acho que faz com que o nosso gosto mude bastante. Dito tudo isso, eu acho que sim, o que a gente lê 10 anos atrás talvez não é exatamente o que a gente leria agora. Mas tem uma outra coisa que pra mim influencia também, porque, por exemplo, eu tenho certeza que vários livros que eu li quando eu era mais nova, aliás, se alguém quiser
entender um pouco mais esse meu percurso literário desde criança e tal. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso, então eu vou deixar o link ali embaixo. Mas, por exemplo, eu me apaixonei quando eu era nova por Harry Potter e eu tenho um carinho imenso pela série hoje. E o que sai de novo do Harry Potter eu tenho interesse em ler porque é um nostálgico pra mim, né? Ele fala tanto sobre o mundo do Harry Potter, mas ele fala muito também sobre a minha própria infância. E isso é muito legal, mas eu tenho, por exemplo, muita certeza que coisas que eu li naquela época, por exemplo, sei lá, Artemis Fowl ou coisas da May Cabot, porque eu peguei bem a época que ela começou a ser lançada aqui no Brasil, quando saiu o filme do Diário da Princesa e tal. Eu tenho certeza que são, assim, são livros pelos quais eu tenho carinho, eles fazem parte da minha formação como leitor e tal. Mas se eu pegasse hoje eles, se eu não tivesse lido naquela época e pegasse eles hoje, eu acho que eles não teriam muito sentido pra mim, assim, são coisas que estão muito longe de quem eu sou hoje, do que eu leio hoje e dos meus interesses do momento e tal. Então, quando eu digo que gosto muda, isso também não quer dizer que a gente precisa odiar tudo que a gente leu no nosso passado. Pelo contrário, né? Eu acho que eles fazem um pouquinho parte, né? Eles são um grãozinho de areia de quem a gente é hoje. Mas ainda assim, eu acho que é possível a gente pensar que eles não têm essa relação tão forte mais com quem a gente se tornou. Dito isso, sim, meu gosto mudou bastante. Mais ou menos na época de Harry Potter eu comecei a ter de ler essa coisa mais de fantasia, às vezes até uma coisa meio medieval, assim. Eu acho que era mais ou menos o que era mais no pico daquela época, também talvez fosse o que é mais fácil achar nas livrarias e tal. E são coisas que eu não gosto mais hoje, assim, eu me desfiz de vários dos livros daquela época. E isso é legal, né? Se você não gosta mais, não vai mais ler, eu não vejo muito motivo pra você ficar mantendo esses livros na estante. Eu acho que eles podem ser do gosto de outros leitores, né? E eu acho que é normal, assim, gente, a gente ir mudando com gosto. Por exemplo, eu tenho um canal desde 2012, né? Já faz bastante tempo. E eu acho que nesse meio tempo teve uma mudança pra mim que ficou muito clara, que é a minha relação com os clássicos brasileiros. Desde que eu comecei a fazer a faculdade de letras, minha relação com os clássicos brasileiros mudou muito. E eu comecei a entender e lê-los de uma maneira muito diferente, e eu fiquei muito feliz por isso ter acontecido, assim. Uma mudança que pra mim foi bastante explícita e bastante proveitosa, porque agora eu tenho todo um mundo novo de livros ali pra ler, assim. Eu acho que do começo do canal pra cá também eu evolui muito o meu gosto pra quadrinhos. Eu já gostava de quadrinhos naquela época, mas eu tinha um repertório ainda muito pequeno. Eu tava lendo quadrinhos há muito pouco tempo. Esses quadrinhos graphic novels, assim, né? Eu tinha minhas referências infantis de quadrinhos da Disney e Turma da Mônica, mas esse outro estilo mais literário dos quadrinhos, digamos assim, é uma coisa que eu acho que eu ainda estava desenvolvendo, eu acho que ainda estou desenvolvendo e vou continuar desenvolvendo, mas que eu acho que também mudou bastante, assim, nesse meio tempo, desde eu ter criado o canal até agora. Uma outra coisa que eu acho que acontece quando a gente fala, assim, dessa questão de gosto e tal, que eu acho bem curiosa, às vezes, é quando a gente relê algum livro, né? Principalmente esses livros que foram nossos favoritos em algum momento, e a gente pega eles pra ler em determinado momento futuro e pensa por que eu gostava desse livro. A gente gostava porque aquele livro dialogava de alguma forma com a pessoa que a gente era naquele momento e o leitor que a gente era naquele momento. Mas é sempre estranho, né, quando de repente essa coisa que a gente tinha tão forte na nossa memória, aqueles sentimentos todos não correspondem mais com o que a gente é. Parece que a gente não é mais a mesma pessoa às vezes, né? Eu até fiquei curiosa, eu fui dar uma olhada na minha lista de favoritos de 2012, tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Gente, belíssimo, qualidade baixíssima de vídeo e tal, mas enfim, caso alguém queira dar uma olhada. Os meus livros favoritos de 2012 foram A Memória das Nossas Memórias, da Nicole Krauss. Nossa, eu tenho muitas boas memórias desse livro. E eu comprei ele em inglês, porque na época eu li em português numa edição que não é minha.
E eu comprei o livro em inglês depois pra ter ele na coleção. E eu sempre fiquei de reler e não reli, eu espero ainda gostar muito dele. É A Brincadeira Favorita, do Leonard Cohen, O Útero do Tamanho de um Punho. Esse eu reli alguns poemas desse livro e eu continuei gostando muito. O Amante, da Marguerite Duras, Bonsai, do Alejandro Zambra, a biografia do Duchamp, o segundo volume dos Diários da Susan Sontag, a Sempre Seu, Oscar, que é um livro de cartas do Oscar Wilde. Oscar Wilde, eu gostava muito, muito do Retrato de Dorian Gray. Foi um livro que eu gostei menos quando eu reli. Não sei o que eu acharia desse de cartas, eu lembro que as cartas eram muito boas. Mas olha, As Coisas, do Georges Perec, e o Asterios Polyp, que é um quadrinho. Então, é uma lista, olha, eu ainda tenho ótimas memórias de todos esses livros. Eu tenho a sensação que A Brincadeira Favorita é um livro que eu talvez gostasse menos se eu lesse agora, assim, tenho a sensação. Mas eu acho isso bem curioso, né? Eu acho que ao longo do tempo a gente vai percebendo também que existem alguns autores que permanecem e alguns autores que vão parando no tempo pra gente, né? Alguns autores que ficam muito relacionados a determinados momentos e determinadas experiências, e autores que conseguem acompanhar a gente por muito tempo. Isso também é uma coisa legal, né? Eu sinto, por exemplo, que o Nick Hornby, por exemplo, é um autor pra mim muito atrelado ali à troca do ensino médio pro começo da minha faculdade e tal, ali época que eu tinha 18, 19 e tal, e hoje, não sei, ele pra mim perdeu um pouco do tom, perdeu um pouco da graça. Ao contrário, a Susan Sontag, que também é uma escritora que eu conheci nessa época, que continua, assim, continua, assim, cada vez que eu leio a Susan Sontag eu descubro alguma coisa nova nela. Então isso é legal, assim, eu acho que isso faz muito parte do nosso processo de leitura. Caso alguém esteja curioso, eu comecei a marcar todas as minhas leituras desse caderninho, que é um caderno da Livraria Cultura, não sei se eles fazem. Eu comecei a me preocupar em marcar os livros que eu estava lendo em 2012, na época eu fiz esta listinha aqui, e tá aqui dentro do caderno, e depois eu comecei a anotar no caderno mesmo, então todos os livros que eu leio todos os anos, então eu tenho esse registro desde 2012, e é uma coisa legal, todo ano eu vou colocando, e eu acho que vai ser um registro interessante, assim, de no futuro eu conseguir saber os livros que eu li e tal. Me arrependo um pouco de não ter começado antes, mas a verdade é que nunca tinha passado pela minha cabeça começar isso antes. Então antes tarde do que nunca, não é mesmo? Enfim, caso alguém não faça isso, eu acho que é uma coisa bem legal de se fazer, assim. Enfim, eu sei que existem aplicativos também onde dá pra fazer isso e tal, mas eu sou meio analógica ainda, então eu prefiro fazer num caderninho. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que essas são algumas coisas que eu pensei sobre gosto depois que vocês começaram a me perguntar sobre isso. Não sei se foi legal. Pensem aí e me digam o que vocês acham sobre o tema e como que o gosto de vocês mudou ao longo aí dos anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. Tchau, tchau.